Aqui nós temos um método, um fluxograma dos métodos de extração do cobre. Existem duas rotas de extração do cobre, tá? Uma rota pirometalúrgica, que eu separo aqui em vermelho, e outra rota hidrometalúrgica, que eu separo aqui em azul. Tá? Essas duas rotas, tu escolhe uma ou outra dependendo dos recursos que tu tem no local. Tá? Por exemplo, o cobre é bastante produzido no Chile, então se tu não tem disponibilidade de água, por exemplo, uma dificuldade que tu tem é de fazer uma lixiviação, por exemplo, que ela demanda essa água, né? E depois tu tem que tratar e tal. E aí, eventualmente, inclusive, ocorre as duas etapas no mesmo processo, na mesma planta, tá? Por quê? Porque a fusão amate, a conversão, acaba produzindo SO2, que é a matéria-prima para o ácido sulfúrico, que pode ser utilizado na lixiviação. Então, é um processo que, por si só, os produtos são insumos da outra rota, tá? Então, aqui só para analisar friamente aqui como que funciona o processo de extração dos concentrados de flotação de cobre, tá? A gente vai ver aqui que em ambas as rotas a gente vai ter o início com uma etapa pirometalúrgica, que é a ostulação, tá? Vocês vão ver mais para frente as razões por qual eu faço uma ostulação levemente diferente quando eu vou conduzir o meu material a uma fusão amate e quando eu vou conduzir o meu material a uma lixiviação. Tá? No caso da lixiviação, por exemplo, os óxidos respondem muito melhor a um processo de lixiviação, a minha ostulação ali. No caso da lixiviação, vai ter o intuito de transformar todo o meu sulfeto em óxido. Tá? E aí, posteriormente, vou passar por uma etapa de lixiviação. Aí, para concentrar e purificar, tá, esse meu licor lixiviado rico em cobre, vai haver uma etapa de extração por solvente. Tá? E aí, o processo de precipitação ele pode ser feito de duas maneiras, tá? Via cementação, tá? Ou então via eletrorecuperação, ali, uma etapa eletrometalúrgica. Tá? Então, essa aqui é a maneira como ocorre os processos para produção do cobre via hidrometalurgia. No caso da produção via pirometalurgia, tá, a ostulação tem funções mais brandas do que transformar todo o meu material em óxido. Tá? A ostulação está ali para diminuir o teor secar, pré-aquecer o meu material e diminuir o teor de ferro, tá? Diminuir o teor de enxofre, oxidando um pouco mais o ferro, tá? Os minerais de sulfetos, tá? Os minerais sulfetados. Tá? Esses minerais sulfetados vão ingressar sulfetados com muito mais óxidos depois do processo de ostulação, tá? Eles vão ingressar numa etapa de fusão amate, onde vou produzir uma mate. Uma mate é uma fase líquida de sulfetos, tá? Então, basicamente, aqui a fusão amate se destina a fundir sulfetos e já começar uma retirada inicial do ferro, tá? E aí a etapa de conversão, onde eu vou ter a remoção do ferro e a remoção, inclusive, a produção de cobre metálico, onde eu vou produzir o cobre blister, tá? O cobre blister e o cobre produto da eletrorecuperação, eles vão constituir ânodos de refino de eletrorefino de cobre, tá? A gente vai ter um ânodo ali que é rico em cobre, mas também rico em impurezas, e aí depois da etapa de eletrorefino, esse ânodo dissolve e acaba depositando nos cátodos de uma célula eletrolítica, onde esses cátodos estão ricos em cobre e com muito menos impurezas. Tá? Então agora eu vou falar um pouco mais densamente de cada uma das etapas. Tá bom? Bom, então vamos começar aqui com a extração via rota hidrometalúrgica. Tá? Vou começar falando da ostulação. Como eu havia dito anteriormente, tá? A ostulação ela tem o intuito de transformar os meus sulfetos em óxidos. Tá? No caso do meu sulfeto de cobre, ele vai ser transformado em óxido de cobre para gerar SO2 mais o óxido de cobre. Tá? O equipamento mais utilizado para isso é um forno de leito fluidizado. Tá? Esse forno de leito fluidizado ele é carregado por minério. Tá? Existe um ar
quente que ingressa, pode ser enriquecido em oxigênio, inclusive, ele ingressa pela parte inferior do forno, e todo esse material aqui fino, em contato com ar quente, ele acaba se comportando como se fosse fluido, tá? Esse material se comportando como, por isso o nome de forno de leito fluidizado. Então ele acaba se comportando como se fosse um líquido, né? E ele vai percorrer o caminho aqui entre a parte inferior do forno e a retirada dos materiais, tá? Os mais grosseiros acabam saindo na parte mais inferior, os mais finos acabam sendo carregados até a parte superior do reator, e depois que eles são retirados, eles passam por diversos coletores para obter a calcina, tá? A calcina é um material oxidado, tá? Depois do processo de ustulação, a gente passa por diversos ciclones, coletores das poeiras geradas, e essas poeiras geradas são chamadas de calcinas, e essas calcinas são basicamente o concentrado oxidado, tá? Bom, agora vamos falar já da segunda parte da etapa de extração da rota hidrometalúrgica, tá? Que é basicamente a lixiviação, tá? Da disciplina de hidrometalurgia ou do conteúdo de hidrometalurgia, dependendo de qual a razão que você está assistindo essa apresentação, a gente vai ver que existem diversas maneiras de fazer lixiviação, tá? No caso do cobre, como ele é um dos metais mais estudados via rota hidrometalúrgica, né? A gente tem lixiviação de cobre de tudo que é jeito, tá? Lixiviação in situ é aplicada em corpos de minérios fraturados, ou seja, tu faz um desmonte lá no depósito mineral, nem retira o minério do depósito, acaba bombeando o agente lixiviante para dentro do depósito, e aí depois retira o licor lixiviado também de dentro do depósito, tá? Outra coisa, lixiviação em pilhas, quando a gente retira o material, só faz uma britagem bastante grosseira, constitui uma pilha e depois faz a aspersão do licor lixiviado sobre a pilha e recolhe na parte inferior da pilha, após o licor ter passado por todo o interior da pilha, tá? E aí uma outra alternativa é a lixiviação em tanques por percolação, onde o minério tem uma granulometria bem bitolada, né, sem muitos finos sem muitos finos e num certo grau de finura. Tá? Então tu retira os mais finos, mas mesmo assim tu fez uma etapa de britagem até terciária, tá? E aí depois nesse tanque o licor lixiviado é aspergido, tá? Depois tem outros processos mais custosos, como em tanques agitados, onde o minério é moído até a obtenção de finos, né? Passa por uma etapa de ustulação, aí posteriormente sofre lixiviação, tá? E aí, já na lixiviação sob pressão, os minérios são moídos e normalmente não há presença de oxigênio, tá? Cabe ressaltar aqui que no caso a rota hidrometalúrgica, ela só conta com a etapa de ustulação nos casos de lixiviação em tanques agitados e lixiviação sob pressão. Por quê? Como essas são tipos de método de extração bastante caros, tá? Eu preciso que o processo de lixiviação responda, o meu minério ele precisa responder muito bem ao processo de lixiviação, para que eu não perca eficiência no processo. Então eu tenho que remover boa parte do cobre constituído no minério, tá? E como eu disse anteriormente, os óxidos eles são muito mais suscetíveis à lixiviação do que sulfetos, tá? Mas no caso desses outros métodos aqui in situ, em pilhas ou em tanques de percolação, tá? Como eu tenho um processo bastante barato, mesmo que eu não tenha a melhor eficiência do mundo, eu consigo fazer com que o processo seja viável, porque o meu processo é de baixo custo. Então, se eu obter cobre em baixa concentração ou não ter um aproveitamento tão bom assim do meu depósito,
tá? Isso vai se pagar pelo fato de que eu não gastei muito para ter esse baixo aproveitamento. No caso da lixiviação em tanques agitados e sob pressão, eu preciso ter um alto aproveitamento do meu metal, porque qualquer perda eu estou utilizando um processo muito caro para ter a possibilidade dessas perdas. Então, por isso, a etapa de ostulação ali, ela entra principalmente nesse caso aqui, quando a gente vai sofrer lixiviação sob pressão ou em tanques agitados, tá?